para falar do amor do Senhor Jesus, porque não há amor maior, né? E nós podemos testemunhar que Deus realmente muda a nossa vida, nos dá esperança, porque neste mundo nós passamos por muitas aflições, mas nós sabemos que Deus é conosco, né? Que Ele deixou, quando Jesus morreu, foi aos céus, Ele disse que deixaria conosco o Espírito dele, e esse Espírito dele nos dá força, nos disse mais ainda que poderíamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Então, se Deus fez coisas grandiosas, se Jesus fez coisas grandiosas nesta terra, como ressuscitar mortos, dar vista a cegos, a restaurar coxos, e N coisas, e a salvação do homem, imagina o que nós podemos fazer no nome do Senhor Jesus. Amém? A bispa me falou sobre o tema desse culto, é um tema lindo, né? Porque a família é a base da sociedade, né? Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele já tinha esse projeto de família para a humanidade. E a família, ela é uma representação de como Deus trata com o ser humano. Então, os nossos relacionamentos, eles também têm que refletir muito o que o Senhor faz conosco. E eu me lembro de uma história de 4 garotos, existiam 4 garotos pequenos, 4 crianças, né? Eles estavam brincando, os 4 sentados. Aí um chegou e falou pro outro assim: ah, meu pai é amigo do prefeito. É amigo do prefeito, ele é muito amigo, vai na casa, almoça e janta com o prefeito, é muito amigo. O outro falou: se seu pai é amigo do prefeito, meu pai é amigo do presidente. Ele tem uma amizade enorme, o presidente conhece ele, quando tem algumas festas, chama o meu pai. Aí o outro, muito esperto, falou assim: tá bom, o meu pai é amigo do delegado, não vai ser preso nunca. Aí o outro garoto, o 4º garoto, estava paradinho assim, orando muito, na humildade, falou assim: meu pai é amigo de Deus. Isso me fez lembrar, né, que a palavra de Provérbios, eu gostaria que, se você tivesse a Bíblia, abrisse lá em Provérbios 22:6. Provérbios foi um livro escrito, a maioria deles, né, escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Salomão, como alguns sabem, ou muitos aqui sabem, ele recebeu de Deus uma sabedoria ilimitada, né? Foi o homem mais sábio da terra. Ele conheceu a própria sabedoria, que era o próprio Senhor Jesus, a inteligência que Deus dá ao homem, né? E ele conheceu isso em quantidade estratosférica. E esse versículo de Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E exatamente esse menino, quando ele falou: meu pai conhece, é amigo de Deus, ou seja, ele realmente foi ensinado ao pai os caminhos do Senhor. Então ele levou isso para os outros amiguinhos. Mas essa passagem de Provérbios, ela sempre me trouxe um questionamento, né? Eu sempre fiquei pensando: meu Deus, aqui diz, né, o Salomão escreveu esse versículo, essa parte, diz que se você educar a criança, ela, quando envelhecer, ela vai continuar no caminho que você educou. Mas por que Salomão, que foi um rei tão abençoado por Deus, ao final de sua vida fez o que era errado diante de Deus? Para quem não sabe, Salomão, filho de Davi, né, ele teve muitas riquezas. Deus abençoou muito Salomão por amor a Davi e também porque amava Salomão. Mas Salomão, ele preferiu dar mais atenção ao próprio coração do que a sabedoria que Deus tinha dado a ele. E ele então foi se unindo, porque naquela época, os reinados, para eles se fortalecerem na terra, eles faziam casamentos, né, entre nações. E Salomão se enamorou da filha do faraó, casou com ela, e junto, quando ela foi morar com Salomão, ela trouxe toda aquela idolatria que ela tinha herdado dos pais, né? E Salomão, então, ele foi adquirindo outras mulheres, foi de outras nações, foi adquirindo outras concubinas, e ele deixou, ao envelhecer, o seu coração ser corrompido por essas coisas. E o que aconteceu no final da vida de Salomão? Por conta disso, Deus então, ele dividiu o reino, que era um só, todo Israel estava unido debaixo
do reinado de Salomão, Deus dividiu em 10 reinos, né? Na verdade foram 11, 10 reinos foram para o norte e 2, que deram 12 tribos de Israel, ficaram no sul. Mas Deus falou: por amor a Davi, meu servo, o reinado não se apartará da casa de Davi. Aí eu fiquei pensando, e eu já estudei vários estudos que eu já fiz a respeito de Davi, né, a paternidade de Davi. Davi também teve várias mulheres e muitos filhos. E na história de Davi você vê algumas situações ruins com os filhos, né? Absalão foi um dos filhos que quis matá-lo, inclusive, quis roubá-lo, usurpar o trono do pai. E eu fiquei pensando, nesses estudos que eu li, eles falavam muito que Davi era um rei muito valente, né? Um rei que ia para a guerra e vencia, ele não tinha medo. Quando ele tinha alguma situação que ele se sentia mais oprimido, ele corria para o Senhor e o Senhor então o livrava. E esses estudos dizem que Davi provavelmente pode, ele como pai, ter negligenciado a educação dos filhos. Se ele fez isso ou não com Salomão, o Salomão no final ter agido desta forma, eu não sei ao certo, porque a Bíblia não confirma isso são estudos, né? Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar a vocês é que a sociedade hoje em dia, ela anda se desintegrando em relação à família. Antigamente, há uma questão dos 20 ou 30 anos atrás, até menos isso, nós que somos mais velhos, né, nós podemos perceber que havia uma hierarquia, uma autoridade do pai com o filho, né? O pai era a cabeça, a mãe, muito mais anteriormente, então era mais firme isso. Então, o que o pai mandava, muitas vezes ele chegava em casa na hora de jantar, os filhos todos tinham que estar reunidos à mesa, o que o pai falava era ordem, não é? Tudo bem, existiam alguns que se excediam nessa questão com a família, com os filhos, mas existia essa questão de respeito ao que o pai ensinava, ao que o pai falava. E de um tempo para cá nós estamos vendo que as famílias, elas estão numa outra configuração, né? Nós vimos que, semelhantemente à internet, que todos nós conhecemos, né, que nós temos as redes, né, as pessoas se relacionam agora, não verticalmente, agora em rede, né? Eu conheço fulano, que conhece ciclano, que conhece outro, é uma rede. E as famílias, elas estão se relacionando dessa forma. Então, hoje em dia, é muito difícil você ver uma família em que o pai, ele dê a ordem final e o filho não questione. Se questione, pelo menos haja um respeito à ordem do pai. Pela questão da informação e pela questão, nós podemos ver que há um espírito no mundo agindo com as crianças, que vem através dos desenhos animados, vem através do acesso a essas informações pela internet, do próprio... Hoje em dia, a gente pode ver que antigamente os filhos da gente sabia com quem andava, né? Amiguinho, ia na casa de amiguinho, fulano vinha na nossa casa. Hoje em dia, nossos filhos entram na internet, conhecem adultos. Eles se relacionam com adultos, com jovens que têm uma outra capacidade, uma outra maturidade para lidar com determinados assuntos. E isso vai trazendo para dentro da nossa família uma dificuldade, uma problemática em relação aos relacionamentos. Os filhos hoje em dia estão com mais dificuldades de entender a autoridade dos pais, e os pais muitas vezes estão se abstendo dessa educação. Antigamente a televisão, ela virou uma babá eletrônica. Hoje em dia já é a internet, os videogames. Você deixa seu filho quietinho no lugar, no videogame, na internet, você sabe onde ele está, mas muitas vezes você não sabe o que ele está fazendo. Então você tem que realmente ficar de olho, monitorar os seus filhos. Eu estou falando aqui para algumas pessoas que não têm filhos ainda, são jovens, não casaram, não têm filhos, provavelmente vão ter filhos, né? Pelas bênçãos de Deus. Outros que são filhos ainda, outros que já tiveram, outros que provavelmente nunca tiveram filhos, mas nós sabemos que nós temos uma relação de filhos e pai com o nosso Deus. E essas questões, elas permeiam exatamente essa nossa relação com o nosso Senhor. E em relação a essa questão, aos relacionamentos que nós passamos na família, eu gostaria de trazer para os irmãos, nesta manhã, 5 coisas que a Bíblia ensina
ensina sobre amar nossos filhos, independente se você tem ou vai ter, se você já teve ou se você nunca teve, você foi um filho, se seu pai e sua mãe já faleceram ou não, você precisa conhecer algumas coisas, porque é uma relação íntima da humanidade com o Senhor. Nós sabemos que, diante dessas situações, hoje em dia, ser pai e ser mãe está sendo muito desafiador, né? A gente vê quando a gente tem um filho pequeno, quando o filho lança comida no chão, ou quando o filho adolescente, um adulto, lança palavras duras para nós, isso muitas vezes nos faz ter vontade de desistir, de sair, de fugir, né? Porque você está dando carinho, atenção, e você vê a atitude de birra de uma criança, ou de um adolescente, ou de um adulto para com você. Mas, na realidade, nós estamos tratando aqui do amor. O que une uma família é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, o amor do Senhor, ele sara todas as feridas. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi um exemplo disso em relação às crianças, em relação à humanidade, o amor que Deus derramou sobre a humanidade e principalmente sobre as crianças. A primeira coisa em relação como ensinar que a Bíblia nos ensina a amar nossos filhos, ela fala em encontrar alegria nos nossos filhos. Lá no Salmo 127:3, né, a partir do versículo 3, eu fiz um resumo aqui e diz assim, o Salmo diz que os filhos são herança do Senhor e bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Eu tenho me deparado com algumas pessoas que elas optam por si próprias não terem filhos. Eu tenho um chefe, né, que ele é metodista, a igreja dele toda, a família dele toda sempre foi, ele é casado, ele deve ter uns 50 e poucos anos, ele não tem filho. Eu perguntei, mas você não tem filho por que razão? Ele fez assim, eu não sei qual foi a relação que ele teve, ou na família ou com Deus, que o fez pensar em não ter filhos, mas a Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor. E o que é uma herança? Herança é algo precioso, é algo que é deixado para você. E para quê? Para você cuidar, né? Porque quando você não cuida da herança, ela vai toda embora, ela se perde. Então, quando Deus fala que o filho é sua herança, você tem que cuidar do que ele te deu. Outro aspecto que Deus me levou a pensar sobre como a Bíblia ensina a amar os nossos filhos, é tratar os nossos filhos com respeito e ternura. Nós falamos aqui dos filhos que não respeitam pai e mãe, mas há aqueles pais que não têm os limites com os filhos, não é verdade? Há aqueles pais que são severos demais, ou aqueles pais que se abstêm de dar algum ensinamento para a criança. Eu li essa semana uma coisa que já veio me espantando. É a questão que está surgindo, um movimento na humanidade, que é a questão dos filhos transgêneros. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. A concepção do filho transgênero é de uma criança que ela não tem entendimento da questão sexual dela, de gênero. Ela não sabe se é menino ou se é menina. Uma criança pequena, ela precisa de orientação. Se você deixar a criança por si própria, ela vai caminhar para o caminho errado, porque a Bíblia fala que até a criança dá para se perceber se o que ela faz é reto ou não. A Bíblia diz isso, porque a criança, ela não tem entendimento, mas se você deixar ela caminhar erradamente, ela vai para o erro. Então você, como portador da herança de Deus, você tem uma obrigação diante de Deus de conduzir o seu filho para o caminho correto. E eu estava lendo que nesse site que falava sobre a questão da transgênero, que as crianças, que tem dois meninos que foram criados, você põe o exemplo que o repórter colocou, dois meninos que foram criados pelos pais, que os pais diziam que chegou num determinado momento da vida deles, já com 2 aninhos, eles já perceberam que a criança, que era menino, já estava com uma atitude de menina, já gostando de bonecas. A gente conhece que isso não é novo, né? Isso é antigo. Mas antigamente as pessoas falavam sobre o homossexualismo. Hoje em dia já estão falando sobre os transgêneros. Ou seja, você não tem que dizer, isso sou eu que estou dizendo não, isso são eles que estão tentando colocar essa ideia no mundo. Você não tem que dizer se seu filho é homem ou se seu filho é
a opção dele. Inclusive hoje, no nosso Facebook, já existem várias possibilidades quando você se cadastra. Não sei se é já no português, mas no inglês já tem. Se você se cadastra, se você é homem, mulher, aquilo outro, tem N, eu acho que 60 e poucas condições que você pode escolher ali de dizer o que você é. Ou seja, isso é o espírito do erro entrando nas famílias, né? E lá em Mateus, sobre a questão de tratar os filhos com respeito e ternura, lá em Mateus 19:14, o Senhor Jesus falou: Deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Nós não vimos na Bíblia nenhum relato de Jesus desprezando, né, ou repreendendo crianças. Isso não tem na Bíblia. O Senhor tinha um amor particular pelos pequeninos, porque Ele sabe, né, que o tratamento do Pai Celestial conosco é como se nós fôssemos crianças. Então, se a gente receber o reino de Deus como criança, né, como aquele que depende da orientação de Deus, a vida da gente é outra, vai mudar. Agora, quando a gente se acha que nós temos capacidade suficiente para andarmos na nossa vida espiritual por conta própria, o caminho é do erro. Então, nós temos que receber o reino de Deus como crianças. Outro ponto destacado sobre como nós devemos, como a Bíblia ensina sobre amar os nossos filhos, que é o terceiro, ensinar os filhos os princípios corretos e de obediência. Nós estamos falando aqui sobre a questão, nós estávamos falando sobre a questão do transgênero. Voltando a esse assunto, as pesquisas estão indicando que lá na Inglaterra, eu creio, 40% já das crianças já estão, que estão nascendo, né, os pequeninos, já estão com essa orientação, né, de transgênero. Nós temos um exemplo muito famoso, que é daquela atriz americana, Angelina Jolie, né? Ela teve alguns filhos que ela adotou, mas uma filha dela natural, que ela desde pequena falou assim: não, minha filha, ela se veste da maneira que ela quer, e a menina, ela se parece um menino mesmo, a Chilosa, não me lembro o nome da menina. E ela acha isso muito natural, né, ser assim. Mas a Bíblia fala lá em Mateus 7:11, Jesus nos ensinou a dar boas dádivas aos nossos filhos, ensinar os princípios corretos e de obediência. Mateus 7:11 diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus fala aqui sobre a questão de bens que podem ser interpretados como os bens materiais. Como pai e mãe, nós sabemos que quando o filho pede um presente, nós temos prazer em dar. Muitas vezes nós não temos condições, né? Porque o consumismo é muito grande atualmente. Mas nós nos esforçamos, guardamos o dinheiro, economizamos. No Natal ou no aniversário da criança, a gente compra um presente e dá para o filho. Deus está falando que Ele também pode nos dar esse presente. Mas Deus está falando principalmente que coisas boas são os conceitos de vida que Deus nos dá e que nós devemos dar aos nossos filhos. Essas são as bênçãos, essas são as coisas boas que Deus pede que nós entreguemos aos nossos filhos. Nós não devemos ser omissos com a educação de nossos filhos. A quarta coisa que nos ensina sobre como amar nossos filhos é não desistir dos nossos filhos jamais, né? Muitas famílias passam por situações difíceis hoje em dia, né? Ontem mesmo nós tivemos uma vigília na nossa igreja e a nossa pastora, ela tem, o filho dela já é adulto e mora nos Estados Unidos. Então quando ela vai viajar aos Estados Unidos, ela congrega numa igreja lá nos Estados Unidos. E ela é uma pessoa muito amável e as pessoas gostam muito da pastora. E ela essa semana, ela precisou marcar uma viagem com urgência para atender a necessidade do filho. E nesse meio tempo ligaram para ela dos Estados Unidos dizendo: pastora, eu preciso muito que a senhora ore por fulano e fulano. Duas meninas, né? Duas jovens, 18 anos. Ora por ela, eram as duas filhas de pastores, não da igreja dela, mas de conhecimento de
lá, era uma comunidade brasileira, né? E eram meninas que iam para a igreja, frequentavam, tinham ministério na igreja, eram dos pastores, e elas de uma hora para outra saíram de casa. Saíram de casa e as leis americanas permitiram a ela, como a lei é muito rígida, que os pais não podem sequer chegar perto, senão eles serão presos. Ou seja, uma coisa que aconteceu dentro da família, aquela família que serviu o Senhor, de alguma forma, que trouxe este problema seríssimo para os pais. E a pastora falou que o próprio pastor da igreja dela disse: não, deixa que Deus leva e Deus traz. Mas a pastora, ela muito amorosa, falou assim: não, eu como pastor, eu tenho que pastorear, eu tenho que ir atrás da minha ovelhinha, eu tenho que ver se ela está doente e curar a minha ovelha. E essa realmente é uma das funções do pastor, não é verdade? Deus fala, Jesus é o pastor. Ele falou assim: qual pastor que vendo uma ovelha se perder não deixa as 99, né, guardadinhas lá, e vai atrás da ovelha? É assim, é dessa forma. Então, esses pais deveriam, o que eles fizeram? Eles não estão desistindo das filhas. Eles poderiam, pelas leis americanas, lá eles falam que é a emancipação, né? Nós vimos também muitos jovens. Outro dia eu também ouvi na internet, os jovens, eles fizeram assim um levantamento de quantos jovens americanos que se divorciaram dos pais jovens por questões até financeiras. São essas celebridades, artistas, né, que ficam ganhando dinheiro quando é pequeno, enche a conta bancária, os olhos dos pais crescem deles também, eles entram em litígio e se separam dos pais ainda jovens. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que a gente não deve desistir jamais de nossos filhos. Se eles por acaso passarem por alguma situação em que eles venham a agir de uma forma que não seja da maneira que você pensa, vá aos pés do Senhor. Ajoelhe, espere o que o Senhor vai fazer na sua vida. Nós temos um exemplo da parábola do filho pródigo, né? Muitos aqui conhecem essa palavra. Para quem não conhece, eu vou falar resumidamente. Havia um senhor que ele tinha 2 filhos, ele era muito rico, né? Então ele tinha umas propriedades, e o filho dele mais novo chegou para ele e falou assim: ô pai, olha só, eu quero viver minha vida antes de envelhecer, eu quero a minha parte da herança, me dá tudo que eu tenho, que eu vou viver minha vida, e eu não quero esperar estar velho. É mais ou menos, só abrindo parênteses, quando as pessoas pensam em aposentadoria, né? Eu vou ganhar minha aposentadoria, depois que eu estiver velho eu não posso fazer nada, né? Aí mais ou menos deve ter pensado assim: quando eu estiver velho, o que eu vou fazer? Eu vou me divertir como? Então eu quero tudo agora, eu quero gastar agora, eu vou. O pai dele resistiu, mas no final decidiu então dar a parte do filho. O filho então pegou aquele dinheiro todo e falou: epa, agora eu estou bem de vida, vou para a cidade. O pai dele era fazendeiro, vou para a cidade, vou me divertir, vou viver a vida regaladamente. Ele foi então, e quando chegou na cidade cheio de dinheiro, lógico, abriu os olhos de muitos, chegaram perto dele, que se diziam amigos, viveram com ele e foram gastando o dinheiro dele, gastando, até o ponto que quando ele viu, não tinha mais dinheiro para viver e teve que mendigar, né? Foi mendigar, pediu emprego, muitas pessoas fecharam as portas, não deram, até que ele chegou num homem que deixou para ele e falou assim: olha, eu não tenho como te dar nada, mas tem aqui os porcos, se você quiser, cuide deles, se você quiser, se puder, come também da comida dos porcos. E ele chegou ao ponto, então, de comer aquela lavagem dos porcos, né? E chegou numa hora em que ele estava naquela situação e parou para ele e se viu: meu Deus, meu pai lá com tanta coisa, né? Ele dando para todos os servos deles tão bem tratados, e eu aqui comendo essa porcaria aqui. Eu vou voltar para o meu pai, vou pedir para ele me dar um emprego também, para eu ser um servo dele. Ele, quando voltou, o pai dele avistou o filho de longe, saiu correndo desesperado: meu filho. Pegou o filho, levou para casa, mandou botar as melhores roupas, botar um anel no dedo, matar um novilho cevado e fazer uma grande festa para o filho. E quando ele estava festejando, o filho mais velho chegou e viu: o que está acontecendo? Ah, seu irmão voltou. Mas como assim? Eu estava aqui o tempo inteiro, eu com o Senhor o tempo todo, fazendo o que o Senhor pedia, e eu nunca tive um novilho, um cabrito para matar para os meus amigos, fazer uma festa para os meus amigos. Meu irmão que foi, gastou tudo e volta aqui, e o Senhor faz essa festa para ele. E o pai, com muito amor, fala: meu filho, você estava aqui comigo, você tinha tudo, todas essas coisas também eram suas, mas o seu irmão estava morto e agora viveu. Aí o filho também isso é o relacionamento de Deus conosco, né? Deus
eu vou querer saber o que não é para eu saber. Eu vou pegar aquele fruto que não é meu e vou comer. Então, o que Deus faz? Deus ensina nesta parábola que nós não devemos nos desistir de nossos filhos jamais, porque os filhos retornarão. Amém? Você é um servo de Deus, coloca seu joelho no chão, o Senhor ouve as suas orações. Amém? E aqui está situação que nos ensina, como a Bíblia ensina a amar nossos filhos, é aprender com exemplos de nossos filhos. Os nossos filhos têm muito também a nos ensinar, né? Qual pai, qual mãe já não aprendeu com um filho alguma coisa que ele fez ou alguma coisa que ele falou, né? O meu filho ontem mesmo, a minha filha, ela teve um pequeno acidente, caiu uma garrafa, a Gabriela, no dedinho dela e quebrou o dedinho, né? Ela Ariana. Quebrou o dedinho, ela foi no supermercado, foi pegar uma caixa e a garrafinha caiu no pé dela. Aí, cheio de mimo, né? Tem que fazer, né? Aí ela fica em casa, deitadinha, come na sala, a gente leva lanchinho, comidinha pra ela, tudo direitinho. E a gente não tem costume de comer na sala, é coisa da nossa família. Aí o David ontem foi falar pro Rafael tá na hora de você lanchar, você comer. Aí botou ele na cozinha, na mesa da cozinha, ele falou, posso ir pra sala? Aí ele falou assim, não, tem que comer aqui. Mas como a Gabriela pode comer na sala e eu não, mesmo que ela esteja com o dedinho quebrado, ela está comendo num lugar que não é adequado. Ou seja, é a questão da justiça. O filho mostrando pra gente que a gente tem que pensar na questão da justiça, né? Você pode falar para ele, então tudo bem, neste momento pode, depois a gente revê essa situação. Então o filho, ele tem muito que ensinar. Quem já não riu com criança, né? Outro dia eu estava lendo para eles também, né? Um garoto no Facebook, que o pai estava ensinando para ele que tem esses cachorros, cão guia, né? De cego. Aí falou assim, ensinando o que o cão guia fazia. Aí a criança de 7 anos falando, poxa pai, e se o cão guia resolver trollar o cego? Trollar na linguagem de internet é fazer uma brincadeira com o cego. O cão guia sai correndo, derruba o cego, coisa e tal. É uma questão de criança, a gente se diverte com algumas coisas que a criança faz. Então a Bíblia lá, em Mateus 18:3, diz o seguinte, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E portanto aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. O amor que Deus tem para com o filho, né? O amor que Deus tem para com a criança. A gente vê muito em filme de Jesus, né? Quando Jesus está vindo de barco, as crianças, eles demonstram isso. É lógico que é um filme, mas provavelmente isso acontecia mesmo, né? As crianças ainda atrás do Senhor Jesus. Acho que se eu fosse criança, o Senhor Jesus estivesse na terra, talvez sairia correndo atrás dele. Porque ele era uma pessoa que ele entendia o coração do homem. E finalizando, amados, não queremos me estender mais, eu selecionei aqui alguns versículos como ensinamentos. Primeiro para os filhos e depois eu vou ler para os pais. São poucos. Preste atenção, filhos, o que a Bíblia diz. Lá em Provérbios 3:1-2 diz o seguinte: filho meu, isso é um ensinamento de Deus para você. Não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Em Provérbios 15:20, Deus fala: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Então, filhos, devemos ser sábios, né? Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara e a correção a afugenta dela. Estultícia é tolice, né? É sinônimo para tolice. Então, Provérbios diz que para você ser sábio, você tem que seguir ao que o Senhor fala. A Bíblia é a fonte inesgotável de sabedoria. Eu, quando era adolescente, gostava muito de ler Provérbios. E Provérbios, ele tem uma característica. Ele vai falando de uma coisa, no mesmo capítulo, no versículo ele já fala de outra coisa, aí você tem que parar para entender aquele versículo, ele introjetar em você, para depois você passar para outra ideia, senão você confunde as ideias. Mas é muito interessante, porque muitas coisas na minha vida me guiei em Provérbios. Eu deixei de fazer muitas coisas e fiz umas outras abençoadas, porque Provérbios me orientou nisso. Provérbios é muito bom
a disciplina da criança. Veja bem, nós falamos sobre aquela questão de tratar os filhos com respeito e ternura, mas nós devemos discipliná-los. Não deixe seu filho ao bel prazer ele decidir o que fazer. Algumas coisas eles têm que ter, mas a gente tem que identificar qual é a maturidade da criança para a decisão de determinadas decisões. Eles não têm decisão para tudo. E não pensem vocês, né, filhos, que ao fazer 18 anos, vocês simplesmente, né, ficaram desobrigados. Né? 18 anos é a maioridade, eu estou desobrigado da obediência. Não, você vai adquirir outras responsabilidades. 18 anos não é para você deixar de ter responsabilidade, é para você adquirir outras responsabilidades. Aí em Provérbios 17, 21, outro ensinamento para os filhos: o que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai insensato não tem alegria. Então você quer ter alegria na vida? Então dê sabedoria ao seu filho, amém? Provérbios 22 diz: educa a criança, nós já lemos, só reforçando, a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amados, Deus me deu essa palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Nós estamos tratando sobre relacionamentos aqui. Eu gostaria que você se unisse à sua família. Se você está com sua família hoje aqui, se você não está, feche seus olhos, dê as mãos à sua filha, a seu pai, à sua mãe. Dê as mãos e eu vou pedir uma coisa: olhe nos olhos, peça perdão, marido, mulher, peça perdão, qualquer coisa que venha na sua mente ou não venha. Derrame amor um pelo outro, é isso que Deus quer, amor da família. Pense no seu pai, se você está sozinho aqui na sua família, peça para Deus, para que Deus vá visitá-los nesta hora, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, meu Deus amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu te agradeço porque tu és o nosso grande Pai, aquele Senhor que nos chama de amigos, aquele que está diariamente nos conduzindo para as tuas verdades, aqueles que nos corrigem por amor a nós. Senhor amado, eu te agradeço, Senhor, por cada um que aqui está. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar uns aos outros, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter cada vez mais amor, Senhor, a dispor, Senhor, do nosso dia, a dispor do nosso tempo pelos outros, a cuidar, Senhor, cada vez mais um dos outros. Nós somos uma família aqui, células individuais do Senhor nos fizeste. Senhor, reforça os laços familiares, reforça, Senhor amado, o amor que nós temos, Senhor, por Ti. Nós te agradecemos